early sunrise, the colors of the morning all inside your eyes. The world awakens in the light of the day. Aleluia. Vamos à palavra do Senhor. Nós temos uma série de mensagens que nós estamos trabalhando aqui na Igreja Sede, cujo tema principal é as características de uma igreja saudável. Deixa eu ver se o Renato vai projetar ali. Esse aí foi o texto que nós vamos ler novamente, e ali são as lições que nós abordamos dessas características de uma igreja saudável. Já falamos sobre o ensino e prática da palavra, falamos sobre comunhão. Semana passada o Mateus falou sobre o temor, a santificação, não é? E hoje, com a graça de Deus, eu vou tocar no ponto novamente da oração, que era uma das coisas em que não faltava na igreja primitiva, uma das características que marcou a igreja primitiva e fez dela uma igreja saudável. Oração. Oração. Nós falamos há pouco tempo, quase que um mês todo, sobre oração. E cada vez que eu estudo para ministrar sobre oração, eu percebo que a gente precisa de oração. Cada vez que eu penso em oração, eu sinto aquele sentimento interno de dívida, né? De ainda não ter chegado neste lugar onde estaremos ainda mais aperfeiçoados na oração. E hoje eu quero novamente ler o texto inicial de Atos, capítulo 2, e que esse texto, lido durante já mais de um mês aqui na sede, possa se tornar um texto gravado na nossa alma e no nosso coração. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, faço questão de ler na íntegra. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas, sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, eles distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém?
Pai, graças eu te dou mais uma vez pela tua santa e poderosa palavra. Peço que o Senhor ministre aos nossos corações e continue a falar conosco neste dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Logo no início dessa descrição da vida comunitária dos primeiros cristãos, nós encontramos ali que os discípulos tinham na sua prática diária, uma dedicação, uma perseverança com relação ao ensino, o partir do pão, que é o que nós faremos hoje na ceia, e nas orações. Aliás, são muitas referências do livro de Atos que fala de uma igreja que realmente orava. Quando Pedro foi preso, diz que a igreja estavam todos juntos em oração em favor da vida de Pedro. Todos os episódios que aconteciam envolvendo o corpo de Cristo, você vai encontrar no livro de Atos inúmeras referências de que aquele povo vivia uma prática diária de oração. Uma prática diária de oração. E oração, muito embora seja um tema bem falado, talvez seja um dos aspectos pouco vivido por cada um de nós. Pouco vivido por cada um de nós. Oração. Da onde será que os apóstolos conceberam essa proposta de oração? Aqui é o início da igreja, como nós já ministramos, eles começam a se organizar como igreja, e já nesse início dessa organização, eles já têm uma marca definida, que é a marca da oração. É lógico, eles vêm de um contexto judaico, de um judaísmo, em que tinha também nas suas liturgias a parte de oração. O povo judeu, o judaísmo, é uma religião que também ora. Quem já viu na televisão até hoje, os judeus ortodoxos lá em Israel continuam fazendo orações no Muro das Lamentações. E você vê lá algumas passagens, alguns já tiveram a oportunidade de ver pessoalmente, Eles ficam ali, muitos orando, Eles oram balançando a cabeça em frente àquele muro. Alguns chegam a bater a cabeça em frente ao muro. E eles já têm por natureza, por história, a questão da oração. Mas o que é oração? Vamos resumir o que é oração. Oração é falar com Deus. Oração é essa maravilha de se relacionar com Deus em conversas, em clamores, em súplicas, em intercessões, mas resumidamente é o nosso conversar diário com o nosso Deus. Isso é oração. E a oração começa quando começa todas as coisas. Quando Deus criou Adão e Eva, começou a ter essa conversa. Diz a palavra de Deus que o Senhor passava todos os dias na viração do dia, ainda lá no paraíso, quando o pecado ainda nem ainda havia surgido, e ali ele tinha comunhão, conversa com a sua criação, com Adão, com Eva. Começou ali um relacionamento de oração. Mas então, será que é só daí que eles tiraram esse conceito, que nortearam a vida da igreja primitiva? Não. É lógico, a igreja primitiva, depois de Cristo, a igreja, ela se molda agora diante de um padrão novo, diante de um eis que eu vos digo, conforme Jesus fez, no passado vocês tinham ouvido falar acerca disso e daquilo, mas eu vos digo. Então Jesus vem e introduz um novo padrão de vida, uma nova maneira de adorar, de viver, de orar, de buscar. E a partir daí, sem dúvida alguma, que os discípulos incorporaram a visão da oração. Porque Jesus não simplesmente ensinou acerca de oração, mas Jesus foi o que mais praticou a oração. Que mais praticou a oração. Você vai encontrar inúmeras passagens nos evangelhos em que Jesus se retirava para orar, em que Jesus passava a noite em oração, em que Jesus acordava ainda antes do sol nascer e já se colocava em oração.
E os discípulos entenderam bem essa questão da oração. Resta saber se nós, a igreja cristã hoje, estamos entendendo bem essa questão tão importante da oração. Os discípulos aí no livro de Atos, eu não separei esse texto, mas eu sei ele de cor, Atos capítulo 6, no versículo 4, a igreja começa a ter, né, os primeiros problemas naturais, a igreja está sendo formada e as coisas começam a acontecer. Então houve um problema na igreja primitiva em que os gregos estavam debatendo, havendo um bate-boca entre eles e os judeus, porque as viúvas dos gregos não estavam sendo assistidas, como eles achavam que estavam sendo assistidas as viúvas do judeu. E começou ali um problema na igreja, e os discípulos se reuniram para resolver esse problema. Está lá em Atos capítulo 6, versículo 1 ao 4. E os discípulos reuniram e falaram: olha, não convém que nós, os discípulos, estejamos fazendo todas as coisas na igreja, porque nós vamos ficar sobrecarregados, não vamos conseguir fazer todas as coisas. E aí então eles tomaram uma decisão: vamos dividir as tarefas, não é? Separem 7 homens. Como é interessante a palavra de Deus, nos mínimos detalhes, que tem que nos levar a entender a seriedade e a beleza que é do serviço a Deus. Olha só esse texto, gente, para vocês pensarem comigo. Os apóstolos reuniram e decidiram: separem 7 homens, que nós vamos dar o encargo de cuidar da assistência social para as viúvas. Levar a cesta básica, ver se está faltando alguma coisa. Separe 7 homens. Vou repetir: para cuidar da assistência social, levar a cesta básica para as viúvas. Quais eram os critérios que esses homens tinham que ter? Separe 7 homens cheios do Espírito Santo, que tenham um bom testemunho diante de todos e que tenham sabedoria. Isso era para distribuir cesta básica. Cheios do Espírito Santo, com bom testemunho e com sabedoria. Hoje, às vezes, a igreja coloca líderes em todo lugar, em todo canto, sem nenhum critério. Eu mesmo já errei muito na minha vida com relação a isso, sem nenhum critério. É crente no Senhor Jesus, mas, olha, falam tal coisa dele. Não, mas isso aí ficou no passado, né? Amém, agora é uma nova criatura. Não, mas é nova, mas continua com as práticas velhas. Não, mas vai melhorar, ele vai para o mar. Vamos para fazer alguma coisa na igreja que aí ele melhora. Às vezes nós esquecemos dos princípios tão elementares que a palavra de Deus nos coloca. Separou 7 homens para distribuir cesta básica, mas tinha que ser gente de Deus. Tinha que ser gente de compromisso com a palavra, compromisso com o Espírito Santo. E aí chega no versículo 4, onde os apóstolos falam: e nós vamos nos separar para a oração e o ministério da palavra. Olha a visão apostólica acerca da oração, meu querido. É isso que eu quero chamar a atenção da igreja nessa oportunidade. Será que nós entendemos o valor e a necessidade da oração realmente? Porque os discípulos na época entenderam muito bem. Ao ponto de dizer: eu não posso fazer tudo na igreja, tem muita coisa para fazer, porque se eu fizer tudo isso, eu vou deixar de fazer o principal e o primeiro, que é ter o meu momento de oração, é ter um momento exclusivo, separado, em que eu vou buscar a Deus em oração. Então distribuiu-se as tarefas, para que não houvesse sobrecarga, porque havia um ministério de oração. Ah, bispo, mas isso era para os apóstolos. Não. Todos nós somos chamados para servir o Senhor Jesus, todos nós somos sacerdotes do Senhor, e todos nós necessitamos de uma vida de oração. Depois nós vamos ver sobre a necessidade da oração. Mas só para começar, os apóstolos entendiam muito bem a necessidade e o compromisso que eles deviam ter com a oração. Mas nós, no século 21, temos muitas coisas para fazer, não é?
Ah, é muita correria, pastor, é muito difícil. É muito isso, é muito aquilo. E não preciso nem de eu ficar falando aqui o quanto que nós gastamos de tempo com tantas coisas. Isso não é questão de não ter tempo. A questão é que nós ainda não entendemos o que é oração verdadeiramente. Eu vi um pastor falando que todo dia que ele ora, ele se converte novamente. São expressões de pessoas que vivem uma prática de oração e começam a ter na alma uma impressão pessoal acerca da oração. Pessoal acerca da oração. É lógico que não está na Bíblia isso, que quando você vai orar, você se converte. Não, você se converteria todo dia. Mas a expressão dele, ele está querendo dizer que ele é moldado, ele é tratado, ele é confrontado, ele é visitado. Então ele fala, eu me converto todo dia que eu volto para orar. Quero dar só dois aspectos que eu acho importante para a gente pensar nessa manhã acerca da oração. E hoje nós teremos a ceia, senão nós vamos nos alongar muito. 2 aspectos que eu acho que são importantes para a gente entender realmente o porquê da oração. Primeiro, porque orar é trabalhar para Deus e com Deus. Orar é trabalhar para e com Deus. E uma coisa que a igreja não pode desassociar nunca, e eu sempre bato nessa tecla em quase todas as ministrações de oração, é que oração não é uma opção, é um dever daqueles que pertencem ao Senhor Jesus. E é o que Jesus diz em Lucas, no capítulo 18, versículo 1, naquela parábola do juiz, iníquo, e da viúva que busca uma solução para a sua causa. E quando Jesus vai expor essa parábola, no versículo 1 ele diz o porquê que ele está dando essa parábola. Ele diz, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Eles deviam orar sempre. Oração na vida de um cristão é um dever, é um compromisso com o reino de Deus, é um compromisso com o serviço ao rei, que nós cantamos muito sobre tudo isso. Eu fico prestando atenção nas letras que a gente canta, são lindas, são maravilhosas, fala de derramar no altar, fala de buscarmos a glória de Deus, fala de sermos usados para a honra do Senhor, e todas essas poesias são verdadeiras, são lindas, só falta a gente praticar elas. Está faltando um pouquinho, está faltando um pouquinho. É que nem aquelas histórias engraçadas do cara que quer comprar o carro, mas começa com o pneu. Eu comprei um pneu. Não, é porque eu vou comprar um carro ainda, mas agora eu comecei no pneu. Só falta começarmos a viver isso, porque Jesus nos deu uma incumbência. Uma incumbência. Como igreja, nós temos um papel fundamental para o reino de Deus e para estarmos na terra. Você já pensou nisso? Por que é que quando você é salvo, você já não é levado para o céu? Porque este é o maior milagre, a maior bênção, é sermos salvos para estar com Deus. Mas somos salvos e permanecemos aqui. Por quê? Porque há uma missão. Há um trabalho. Essa palavra está sendo pouco usada hoje e muitos não gostam. Trabalho. Tem um trabalho a ser realizado pelo corpo chamado igreja. E nós ainda não caiu a ficha, como falamos, nessas comparações do passado, não caiu a ficha da igreja hoje, que é uma obrigação, é um compromisso com o reino e a extensão do reino de Deus. Oração. Mas a igreja primitiva já tinha entendido. Ela tinha entendido tanto que eles viviam praticamente no começo da igreja primitiva, que foi dentro de um outro contexto, quase que para orar e ter comunhão e ler a palavra
e viver nesse ambiente espiritual quase que o dia todo. Que era um outro contexto, que não vem ao caso agora, e que não é o nosso. Mas que não mudou as realidades e as verdades existentes nisso. Meu querido, você tem um dever de orar. Ai, pastor, mas hoje eu não estou sentindo. Acho que Deus nem recebe quando a gente não está sentindo de orar. Não, você não entendeu ainda. Você não entendeu. Toda vez que você se propõe a orar, ou a maioria das vezes que você se propõe a orar, vai ter uns 10, 15 minutos do começo da sua oração, para aqueles que já estão acostumados a orar, em que você não sente vontade nenhuma de estar ali orando. Ali ainda você está no seu homem natural, herdado por Adão, e carregamos ele até o final da nossa vida nessa terra. E você entra em oração e não sente vontade, na maioria das vezes. Você olha para o relógio, você olha para o tempo, a tua mente sai fora do âmbito espiritual. E se toda vez, amados, se toda vez que nós pensarmos assim, hoje eu não estou com vontade de orar, você não entender que é um dever orar, você nunca vai romper essa barreira que tem te impedido de receber o melhor de Deus. Tem impedido a igreja hoje de viver coisas extraordinárias. Portanto, em primeiro lugar, entenda isso. Não é questão de sentimento e de vontade. É uma questão de ser servo deste Deus que te salvou e te remiu. E que você canta dia e noite. Que a minha vida seja para a sua glória. Comece orando. Já vai estar começando a fazer da sua vida uma vida para a glória de Deus. Amém? Ligado a esse dever, nos foi dada uma autoridade para a igreja, conforme diz em Mateus 18:18, aquele texto que nós conhecemos e muita gente não entende. Aquilo que você ligar, não é? Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. A igreja recebe uma autoridade divina, um presente de Deus, com um único propósito: trabalharmos para o reino de Deus. Para que Deus vai conceder à igreja autoridade para ligar e desligar, para abrir e para fechar, se você não se dispõe a usar essa autoridade que Deus concede à igreja? Essa autoridade, ela começa na oração. Na oração você pode ligar e você pode desligar. A oração é o momento em que você liga uma pessoa com Deus, e que nós vamos ver daqui a pouco através de um instrumento maravilhoso chamado intercessão. Na oração você coloca em prática essa autoridade, ligando e desligando, amarrando principados e potestades. Esse é um serviço que Deus deixou para a igreja, não deixou para anjo, nem para arcanjo, nem para o Miguel, nem para o serafim, nem pelo querubim. Ele deixou para a sua igreja. Soltar as amarras são as armas espirituais que estão completamente ligadas à vida de oração da igreja. Completamente ligada à vida de oração da igreja. Gente, tem demônio que treme para entrar ou para permanecer em um ambiente, em uma igreja que ora. Mas tem demônio que brinca em igreja que ninguém ora. O diabo não tem medo, meu querido, de Bíblia aberta na prateleira, na estante. O diabo não tem medo dessas coisas, meu irmão. Mas é notório, a palavra de Deus está cheia de exemplos de gente que foi liberta, de demônio que não permaneceu na pessoa, porque não resistiu à manifestação de Deus no meio do povo de Deus. E isso não vem de uma vida simplesmente adâmica, isso vem de uma vida ligada a um novo homem,
a nova natureza, a nova comunhão com o céu. Isso não vai ser produzido se nós não entendermos este mecanismo maravilhoso que é a oração que Deus deixou para a sua igreja. Para a sua igreja. Meu irmão, a maioria de nós só está aqui hoje porque teve alguém que ligou e desligou no mundo espiritual. Deus, visite o João. Deus, visite o João. Liberta ele daquele vício, liberta ele daquela droga, liberta ele daquela maldição. Este é o poder da igreja, a autoridade constituída por Deus para a minha vida e para a sua. Mas talvez nós ainda não entendemos que nós estamos aqui até hoje, porque nós temos um trabalho a ser feito. Nós temos um trabalho a ser feito. E dentro desse mesmo conceito de dever e de trabalho, entra a questão da intercessão. O que é intercessão? É se colocar em favor de alguém. É clamar ou pedir em favor de alguém. E há um texto na Bíblia que nos desafia. Está lá em Ezequiel, no capítulo 22, versículo 30. Onde há um clamor do Espírito através do profeta, que diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Tempo de crise em Israel, em que o povo abandonou os caminhos do Senhor, e o Espírito, através do profeta, dá um clamor. Deus está procurando intercessores, Deus está procurando pessoas para se colocarem na brecha. O que é isso, meu querido, senão uma das maiores incumbências da igreja na terra? Sermos homens e mulheres para ficar nas brechas. Que analogia é essa? A analogia do Antigo Testamento, de cidades muradas, não é? A muralha era a proteção, e a brecha é o quê? Buracos. Buracos em que o inimigo conseguia adentrar para atacar a cidade. Essa é a analogia. E a analogia da oração é exatamente essa. Quando eu e você entendemos essa autoridade e esse dever da igreja, começamos então a interceder um pelos outros. E quando você está intercedendo por alguém, é como se você estivesse tampando o buraco. É como se você estivesse na brecha, literalmente, para que o inimigo não tivesse acesso ao povo de Deus. Que função importante dada à igreja, a incumbência de intercedermos. Jesus é o nosso intercessor até hoje. O livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25, vou lendo aqui para ficar mais rápido. Diz lá a palavra do Senhor: portanto ele é capaz de salvar definitivamente aquele que por meio dele, aproximando-se de Deus, pois ele vive sempre para interceder por eles. O nosso próprio Senhor, depois de ter feito a obra, consumada a obra, nós pensamos, agora Jesus está no céu descansando. Resgatou a humanidade, verteu seu sangue na cruz, salvou e resgatou o homem. Não, depois de feito a obra, diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, no livro de Romanos também, no capítulo 8, que esse mesmo Jesus hoje tem uma função que é de intercessor por nós. Já pensou nisso, meu querido? Jesus está intercedendo por você? Uma das maneiras de praticarmos o segundo maior mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos, é a prática da intercessão. Na prática da intercessão, você sofre com quem está sofrendo. Na prática da intercessão, você põe sobre os seus ombros o peso da pessoa que você está intercedendo. Não é assim? Você começa até mesmo a se agoniar por dentro pela dor daquela outra pessoa. Isso é amar o próximo.
Isso é o segundo maior mandamento. Isso é função e dever da igreja, se colocar como intercessor. A Bíblia está cheia de exemplos de gente que intercedeu diante de Deus em favor de alguém. Quem não se lembra de Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra? Não é? Ele dizia: Senhor, se tiver 50 lá, o Senhor poupa a cidade. O que Abraão estava fazendo? Se colocando na brecha. E ele vai dialogando com Deus: e se tiver 30? E se tiver 20? E se tiver 10? Mas não tinha ninguém. E Deus salva aqueles que eram dele, e aquela cidade recebeu um juízo divino. Nós temos Abigail, que intercedeu pelo seu marido diante do rei Davi, e Davi poupou a vida do seu marido. São tudo exemplos que a palavra de Deus nos deixa para que eu e você entenda a necessidade de vivermos como igreja que ora, como igreja que intercede. Bispo, mas eu ainda não estou vendo nada. Muitas vezes é assim, nós não vemos nada na hora, mas no reino espiritual está sendo construído. No reino espiritual, as coisas estão se movendo, principalmente na questão de intercessão. Você ora para uma pessoa, mas você não vê a transformação. Mas quem somos nós para ver o coração humano? Às vezes julgamos porque ela ainda não veio para a igreja, julgamos porque ainda não largou o cigarro. Nós somos bons em julgar, em coisas que às vezes nem é o essencial. Não largou isso, não largou aquilo. Mas a todo tempo o Espírito Santo está trabalhando, porque tem alguém que se colocou na brecha. Tem igreja que se colocou na brecha. A igreja primitiva entendeu muito bem o recado do Senhor Jesus e a comissão acerca da necessidade de oração na igreja. Mas talvez ainda vai chegar a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja e todas as coisas consumadas. E todos os pastores e todos os pregadores vão ainda estar dizendo: nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Essa é uma das razões. É um dever. Quando você levantar pela manhã, ou não sei qual é o seu período de oração, tenha isso em mente. É um dever. Você e eu não dizemos que Jesus é o Senhor? E Jesus disse isso: por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não estão dispostos a fazer o que eu vos mando? Portanto, se Ele é o Senhor, há uma incumbência, eu vou repetir e ser cansativo, há uma incumbência, uma ordem. A igreja do Senhor e nós, como órgãos vivos deste corpo, devemos ter vida em oração. Vida em oração. Segunda razão, segundo aspecto, porque eu acho importantíssimo nós termos vida de oração, é porque nós temos necessidade, o nosso espírito tem uma necessidade de estar em comunhão com Deus em oração. Não é só pelo dever, não é só pela necessidade do corpo em geral, mas há uma necessidade pessoal de termos um relacionamento de oração com Deus. Eu não sei se você já percebeu na sua vida, meu irmão, mas na minha eu percebo claramente. Eu sou mais crente quando eu estou orando. A minha mente é mais pura quando eu continuo vivendo em oração. As minhas intenções, elas são melhores quando eu estou vivendo em oração. Quando nós não estamos nessa comunhão e nessa conexão da oração, é como verdadeiramente Jesus falou: vai nos faltar a água para vivermos. Oração é uma questão de sobrevivência espiritual. Jesus é o grande exemplo da oração em todos os aspectos. Mas eu separei esse texto de Lucas, capítulo 5, do versículo 15 ao 16, porque me chama a atenção diante dos muitos afazeres que o ministério exige de mim e de você. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais,
de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Olha que texto que nos abre um leque de entendimento. Vinham multidões. Todos nós gostamos de multidões, não é? O pregador que fala que não gosta de pregar para muitas pessoas, ou ele é um caso à parte, que eu não posso dizer que a pessoa está mentindo, ele é um caso específico, mas a maioria de nós gostamos de quanto mais povo de Deus, melhor. Não é para questão de se aparecer, é que é bom estar junto com o povo de Deus. É bom quando a casa está cheia, quando está lotado de gente que quer ouvir a palavra, de gente que quer receber alimento. Sim ou não? E Jesus vivia isso constantemente. Ao ponto de a Bíblia afirmar muitas vezes que eles não tinham tempo nem para se alimentar, devido à demanda de pessoas que o procuravam. Jesus muitas vezes, gente, é até engraçado falar isso, mas era a humanidade de Jesus. Jesus tinha que fugir deles. Ao mesmo tempo que Jesus deu a vida por eles, na sua humanidade, na sua natureza humana, ele precisava de descanso. Muitas vezes Jesus deixava a multidão, vocês vão encontrar isso nos 4 evangelhos, e montava no barco e falava para os discípulos, vamos lá para o outro lado, porque lá não vai ter ninguém, e a gente vai poder descansar um pouquinho. Aí nós sabemos o que acontecia. Lá era um grande lago, né? O Mar da Galileia. Então o povo ia por terra, contornando o lago. Então eles viam, Jesus está atravessando, ele vai lá para aquele lado, vamos por terra. E ó, perna para quem tem, porque é grande lá. Perna para quem tem. E eles corriam, andavam. Quando Jesus chegava do outro lado para encontrar um descanso, o povo estava lá esperando ele. Mas na sua natureza humana, Jesus tinha que fazer isso. Mas esse texto que nós lemos é diferente. Jesus tinha necessidade de estar em oração com o Pai. As multidões estavam ali para receber, e Jesus as alimentava literalmente, espiritualmente, fisicamente, curando, expulsando o demônio, mas havia momentos em que ele falava, vai ter que esperar um pouco. Vai ter que esperar um pouco. Eu preciso estar com o Pai em oração. Eu preciso. Vê os evangelhos, meu querido. Muitas vezes os discípulos falavam para Jesus, onde o senhor estava? Está todo mundo te esperando aqui, tipo assim, que folga, hein? Está todo mundo esperando para a reunião e o senhor está onde? Os discípulos muitas vezes eram bem crus, né? Eles tinham umas coisas, umas perguntas, não sei se a gente também teria na época, né? Hoje nós temos já a história pronta, né? Mas enfim. Aí Jesus estava onde? Ele estava em oração. Ele estava em oração. Nascido sem pecado, sem a mancha herdado por Adão e Eva. Veio como o segundo Adão, a imagem do celestial, a imagem do perfeito. Viveu uma vida tal que não houve uma falha sequer, um pecado sequer. Nasceu como justo e morreu como justo. E este Jesus, na sua humanidade, tinha que recorrer ao tempo a sós com o Pai em oração, porque ele precisava ser alimentado por Deus. Bispo, mas a gente só é alimentado por Deus quando está em oração? Não posso dizer isso. Há alimento na palavra, há alimento na meditação, há alimento quando você está servindo, Deus também está te alimentando. Mas existe um momento especial chamado oração, que nada das outras coisas podem substituir essa. Porque ali depende a sua vida espiritual. Ali depende a sua espiritualidade ou a sua carnalidade. Ali depende a unção do alto, ou uma vida regada somente nos seus esforços, nas suas boas intenções, nos seus estudos.
no seu conhecimento. Quem está me entendendo? É assim que funciona. Jesus precisou. Jesus precisou. Eu fico perguntando, e nós? Eu sempre pergunto, por que nós não oramos? Por que a oração não é o nosso principal objetivo, ou a prioridade do dia? Tem que ser. Tem que ser. Se você quer ter uma vida espiritual e ser alimentado pelo Espírito Santo de Deus. Ser alimentado pelo Espírito Santo de Deus. Eu conheço uma, nem duas, nem três pessoas que sentiram que converteram, como essa expressão que eu já citei do pastor, sentiram que converteram verdadeiramente depois que começaram a ter uma vida de oração. Mas bispo, como é que é isso? A conversão não é quando nós cremos em Jesus como nosso substituto na cruz e nos entregamos a Ele? Sim. Mas quando você começa uma vida de oração, é como se Deus se revelasse para você mais uma vez, todos os dias. Mais uma vez, todos os dias. Semana passada nós tiramos uma semana de férias, eu e minha esposa, e fomos viajar, fomos para uma praia, bênção de Deus, né? Mas eu sou muito metódico assim com relação aos meus horários, o meu jeito, o meu lugar de oração, e quando eu saio dessa rotina diária minha, eu me perco, né? Então ficamos 7 dias num hotel e eu não conseguia mais ter aquele momento que eu preciso ter pela manhã, o meu momento pela manhã. Muitas vezes antes ainda de clarear, às vezes quando já clareou, mas tem que ter o meu momento ali com Deus. E eu não tive, passou um dia, passou 2, passou 3. Não é que eu estava em pecado, não é que eu não estava em comunhão com Deus, estava tudo certo, muito abençoado, muito bom tudo. Mas chegou no 6º dia, eu não aguentava mais a necessidade de ter aquele encontro que é só eu e ele, que não pode se comparar a mais nada. A minha esposa estava num chalé, lá numa barraca, sentada na cadeira, e eu falei, eu vou um pouco no mar. E lá era um lugar muito gostoso, porque o mar avançava na praia durante a noite, e ele fazia uns sulcos de água, assim, eu não sei como chama aquilo. Eu falei para a Etel que é bolsão, e ela começou a rir de mim, falou, bolsão? Eu não sei que fica várias lagoazinhas assim na praia, né? Depois a maré volta e aquela água vai durante o dia ali voltando para o mar, mas fica ali aquelas piscininhas, né? Aí eu entrei numa piscininha daquela lá. Se não fosse o sol me torrar essa pele branca, escaldada, eu tinha ficado lá bem mais tempo. E ali, numa praia, eu falo, nossa, bispo, mas você orou sem camisa? Eu orei sem camisa. Tem vezes que eu oro sem camisa, tem vezes que eu oro sem tênis. Oração é oração. É lógico que quando eu vou ter o meu momento de oração, eu não gosto. Pessoal, estou dizendo que é regra, eu não gosto em casa. Eu gosto de orar com camisa, eu gosto de orar do meu jeito. Mas eu estava na praia, eu estava sedento. Aí eu me lembrei daquela passagem que Jesus fala para a samaritana, quando ele pede água para ela, e ela não entende direito aquela situação, e ele fala, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, e essa água vai jorrar para a vida eterna. Eu falei, Deus, eu estou precisando dessa água, faz 5 dias que eu não bebo, e eu fiquei lá naquela piscininha orando a Deus. Quem passava perto devia ter espantado. Ali teve língua estranha, ali teve reteté de Deus, ali teve tudo naquela piscininha. Foi o melhor dia das minhas férias, porque algo ali me satisfez por dentro. Não é o conforto, não é um belo café da manhã, não é uma praia linda, é aqui dentro. É a ação do Espírito Santo nos alimentando. E aquele dia para mim foi maravilhoso, eu olhava tudo e achava tudo bonito. Passava um cachorrinho bem feio, nossa, que cachorrinho bonito. Tudo era bonito, porque eu estava bonito por dentro. Você consegue entender isso?
Oração não é só o dever que já é para mim um ponto-chave, mas oração é uma questão de sobrevivência espiritual. Meu irmão, se você não entender isso, espero que você entenda, em tempo. Você vai viver uma vida carnal, sim, carnal, com uma mente mais focada no natural. Quando eu falo carnal, não estou só falando de pecado, não, eu estou falando do natural. Sabe o natural? O natural é quando você vai lá e a pessoa te mostra o exame. Aqui, ó, ressonância. Está vendo aqui? Esse é o natural. Quando você vai perdendo essa intimidade com Deus na oração, você vive só nesse natural. Aí você olha para aquilo, você fala, não tem jeito, não dá, vamos ver o que dá para fazer. Mas quando você mantém essa comunhão de oração com Deus, tudo você consegue olhar de maneira diferente. Tudo você consegue olhar de maneira diferente. Até as coisas que nos acontecem ruins ou contrárias à nossa vontade, você consegue ver um agir de Deus. Nós necessitamos dessa vida de oração, meu querido. Eu te desafio mais uma vez, Igreja do Senhor Jesus, não só fazer parte da nossa reunião de intercessão que acontece nas quintas-feiras, às 7h30 da noite aqui na Igreja Sede, mas você ter a sua vida de oração pessoal. Se você não entender essa seriedade, vai passar o tempo. Ah, bispo, eu não vou ser salvo? Tem pessoas que fazem essa pergunta, né? Associa ao que eu vou perder. Eu vou perder a salvação se eu não orar? O que eu perco? Você perde o melhor de Deus para a sua vida. Só isso. O melhor de Deus para a sua vida só é possível se você se conectar com Ele em oração. Posso ouvir um amém? A igreja primitiva era uma igreja saudável, porque o povo entendeu que a oração era o alimento necessário daquela igreja. E é o nosso também. Que Deus nos ajude a aprendermos a orar. Amém? Vamos ficar de pé no nome do Senhor. Eu quero que você curve a sua cabeça aí onde você está. Talvez hoje eu chovi no molhado na sua vida. Você já tem uma vida de oração, você já é um intercessor, você já é alguém que entende a função sua no corpo da igreja. Mas talvez hoje, mais uma vez, o Espírito Santo te deu um chacoalhão e disse, quando é que você vai entender que eu preciso ter um encontro com você no secreto? Quando é que você vai entender que aquele tempo no secreto é o que vai transformar a sua vida? Bispo, eu não sei se eu consigo. O Espírito Santo nos ajuda. Curva a sua cabeça agora e ora ao Pai. Ah, bispo, eu não sei orar. Não precisa saber orar. Chega lá e fala assim para Deus, Deus, eu não sei orar. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu quero o Teu Espírito, porque eu quero a Tua presença. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço nessa hora ajuda, sim, Senhor. Assim como aquele pai diante de uma enfermidade séria do filho, quando o Senhor o desafiou a crer, ele gritou bem alto, eu creio. Mas depois ele disse, me ajuda na minha pouca fé. É o que nós estamos fazendo agora, Senhor, dentro de cada um de nós. Eu quero orar, mas me ajuda, Senhor, porque eu não consigo, eu não tenho força. Espírito Santo, visite este homem, essa mulher, esse jovem, essa adolescente, para que ela entenda, Senhor, que oração é o alimento espiritual, que a coisa mais preciosa no nosso relacionamento com Deus é a oração. Fortalece ele, fortalece ela. Ajude a entender que no princípio tem que ser uma rotina, mesmo sem sentir nada. É uma disciplina, mas que em pouco tempo vai se tornar o seu maior prazer. Ao ponto de você não conseguir passar dias sem este lugar secreto.
Eu declaro isso em o nome de Jesus, por fé. Nós somos e seremos cada vez mais uma igreja que ora. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Eu gosto de ler um texto quando eu ministro ceia. Não aquele tradicional lá de Paulo, né, o que eu recebi do Senhor, também vos passei, né? Mas exatamente o texto em que Jesus tem a última ceia com seus discípulos. Isso se encontra no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas. Deixa eu ver aqui onde que eu encontro no livro de Mateus. A última ceia. Aleluia. Mateus capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida ele tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E eu gosto de imaginar aquela última ceia, aquele último momento. Que coisa maravilhosa. Partindo do pão, dando vinho, cantando um louvor. E essa é uma das ordens que o Senhor nos deu. Coma do pão e beba do vinho. Façam isso em testemunho e memória minha, até que eu volte. Por isso que a Santa Ceia é um dia muito especial no corpo da igreja, e que não deve ser perdido, exceto em alguns problemas sérios. Amém? Vamos orar pelos alimentos? Pai amado, graças te damos, Senhor, por este pão, porque ele é símbolo do teu corpo que foi moído na cruz. Nós o consagramos e o abençoamos nessa hora no teu nome. Amém. Da mesma forma, Senhor, graças eu te dou por este suco de uva, porque ele representa o sangue da nova aliança, que foi vertido em favor de muitos. Nós o consagramos agora, em o nome de Jesus. Amém. Pai, graças te damos por este pão. Comamos todo dele e sejamos agradecidos. Pai, graças te damos por este suco de uva, pois representa o sangue da nova aliança. Bebamos dele e sejamos agradecidos. Curva a sua cabeça. Pai, mais uma vez, eu lhe agradeço pelo grande privilégio que temos, Senhor, de vivermos em um país que temos liberdade para adorar e cultuar o teu nome. Eu te louvo e te agradeço, meu Pai, porque o Senhor nos chamou. Isso é um privilégio, Senhor. Ainda quando éramos inimigos teu, o Senhor nos amou e nos chamou para fazermos parte do teu corpo e do teu sangue. Pai, que a tua igreja seja fortalecida nessa manhã, no seu homem interior, Pai, alimentado pelo pão da vida e pelo vinho da aliança eterna. Eu te louvo e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Erga tua mão para o céu. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, pela comunhão da tua igreja, pelo teu corpo reunido neste lugar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelos louvores, pela visitação do teu Espírito. Senhor, eu rogo que o Senhor nos conduza debaixo da tua graça e da tua proteção. Guarda-nos, ó Deus, livra-nos do mal. Nos dê uma semana, Senhor, de bênção, debaixo da tua sombra, em o nome de Jesus.
Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.